Este aqui é o novo refrigerador de ar da Noctua. Este é o Noctua NHD15G2 ou segunda geração. E você pode comprar a versão errada. Não estou brincando, existem 3 versões e você pode cometer o erro de não comprar a certa para você. Este também é o refrigerador de ar mais caro do mundo e a Noctua levou 10 anos para fabricá-lo. Então, o que exatamente mudou e qual é o certo para você? Que bom que você perguntou. O licenciamento do Windows é barato e fácil com Hooks.com e se você usar o código TN20 você ganha um desconto extra. Conclua a compra, copie a chave e colhe-a nas configurações de ativação. E pronto! Confira também a licença do Microsoft Office 19 e use o mesmo código TN20 para obter desconto extra. Confira Hooks.com na descrição do vídeo abaixo. Então deixe-me explicar as 3 versões diferentes imediatamente, porque assim fica mais fácil entender o resto do vídeo. Então temos o G2 normal, depois temos o LBC e depois temos o HBC. O LBC significa baixa convexidade da base e o HBC significa alta convexidade da base. Então, normalmente, quando você olha para a placa de base de cada cooler, vou lhe mostrar em 1 minuto, você tem alguns tubos de calor indo para algum tipo de placa de base. Digamos que esta é a placa de base aqui. Você tem o ventilador aqui soprando o ar. Você tem a torre destilado, se isso faz sentido. Agora, esta placa de base aqui em cada cooler é ligeiramente convexa, o que significa que é apenas uma pequena colina. Então, basicamente, isso significa que o meio do cooler, bem ali, fará contato perfeito com o IHS da sua CPU. Dissipador de calor integrado. Isso permite que você tenha o melhor contato. Agora, o que a Noctua fez foi que o G2 normal tem uma pequena convexidade na placa de base. A baixa convexidade da base aqui tem, na verdade, uma superfície muito plana. Bem mais plano que o usual no meio, então G2. E a base alta tem uma base muito mais convexa. Então, isso aqui é um exagero da base em ambos. E certas plataformas ou certas CPUs funcionam melhor com um ou outro. Agora, o que eu diria é que o G2 normal que a Noctua lançou é o melhor para tudo, certo? Mas você pode melhorar ainda mais seu resfriamento com certas plataformas como LBC e HBC. HBC, alta convexidade de base, é para Intel LGA 1700 e o próximo que é 1817? Acho que ou qualquer que seja o próximo socket também. Então este é o socket da Intel. LBC é para M5 e 4 sockets porque essas CPUs são muito mais planas na parte superior do que a da Intel. Se você observar a CPU AM4, verá que a superfície é muito plana e você quer um dissipador de calor bem plano para fazer o melhor contato possível. Se você tiver 2 bases convexas, não fará tanto contato nas laterais, o que não é tão bom para o LGA 1700. E é exatamente o mesmo no AM5, só que é um pouco menor que o AM4, se é que isso faz sentido. Eles são muito planos. Agora, para o LGA 1700 da Intel, como você pode ver, a CPU tem um formato completamente diferente. É mais um retângulo do que um quadrado ali. O que significa que, com o tempo, devido ao mecanismo de retenção da CPU da Intel, o ILN na placa-mãe empurra esses lados para baixo. Isso fará com que a CPU se curve a partir do meio e, com o tempo, crie uma pequena cavidade para ela. Então a CPU começará a ficar curvada, então se você olhar deste lado, você terá a CPU longa ali. Mas com o tempo isso vai acontecer, então se essa for sua CPU, tudo bem se isso faz sentido. Mas com o tempo ele se curva levemente dessa forma, então se sua CPU estiver dobrada dessa forma, é bom ter um HPC mais frio que se encaixe nessa cavidade e você fará um contato muito bom com ela, então isso é exagerado. Então esta é sua CPU aqui. Contato exagerado com isso aqui, então é o contato perfeito que você tem aí. Agora a pergunta que tenho é, e se você tiver uma dessas armações de contato, por exemplo, da Thermal Height ou Thermal Grizzly, que seguram a CPU muito melhor e você tem uma CPU nova e perfeita. Você ainda precisa do HPC ou o G2 é uma opção melhor para você porque agora sua CPU não está mais dobrando. Então, vou testar isso nesta plataforma e este é o socket LGA 1700.
Temos um i7-14700K lá. Vamos abrir o HPC para colocar nossos acessórios e depois o cooler. O que eu acho que teremos que resolver assim. Tudo bem, como você pode ver, este papelão aqui é reinserido quando você estiver viajando ou se quiser enviá-lo de volta para Noctua ou algo assim. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Agora tenho o antigo NHD15 aqui e vamos dar uma olhada em como exatamente a Noctua mudou o cooler em 10 anos. Então, coloquei os coolers aqui, mas, na verdade, do ângulo lateral você pode ver que o cooler antigo é um pouco maior ou mais longo nesse sentido. Então o novo cooler é menor e se ele tiver melhor desempenho, é sempre melhor. Obviamente, uma grande coisa que você pode ver que mudou são os fãs. Vamos dar uma olhada nisso em um minuto. Vou tirar os ventiladores em um segundo, mas vou dar uma olhada e ver exatamente o que é diferente. De lado você pode ver que os dissipadores de calor são ligeiramente diferentes. Como você pode ver deste lado, temos algo recortado. No novo não temos mais o recorte. Você pode ver que o dissipador de calor também continua um pouco mais abaixo. Vou mostrar isso de outro ângulo. Mas isso é interessante. Mas parece que as torres não são tão grossas ou profundas. Eles são mais longos, mas não mais grossos. Sim, como você pode ver, uma das torres aqui tem exatamente 5 centímetros. Ambas as torres têm 5 centímetros, enquanto na nova elas têm 4,5 e 5. Então uma das torres é um pouco mais fina. A torre traseira é mais longa, mas a torre frontal é mais fina. Agora, olhando de cima, você pode ver que o posicionamento dos tubos de calor é um pouco diferente. Aqui você pode ver que a torre antiga é um pouco maior. E neste ângulo você pode ver que parte do dissipador de calor, como você pode ver aqui, não tem mais esse corte. Ele tem um dissipador de calor completo e você tem algumas aletas estendidas aqui na parte inferior para estendê-lo ainda mais para baixo do que você tem ali. O que é uma ótima ideia para obter ainda mais superfície de resfriamento. Mas parece que elas são um pouco mais densas do que na anterior. No topo não parece que muita coisa mudou. Obviamente os tubos de calor são. Agora temos mais. Mas é na parte inferior que vemos algumas grandes diferenças agora. Como você pode ver, a placa de contato que faz contato com a CPU foi ampliada. Nossa CPU-S Intel de 11ª geração e a M4, onde tínhamos CPU-S quadradas e você fazia mais contato. Mas agora nossa CPU é muito maior. O IHS real é maior. Então agora essa placa de contato também é muito maior. Em termos de tubos de calor, anteriormente tínhamos 6. Mas agora temos 8 tubos de calor, o que é bastante impressionante. Eles ainda não lançaram a versão Chromax Black para este novo cooler. Mas mal posso esperar por isso. Agora as outras coisas nos fãs. Na verdade, eles também redesenharam os clipes dos fãs aqui. Porque eles projetaram os ventiladores para ficarem o mais próximo possível da borda da estrutura do ventilador. Você precisa que os clipes do ventilador e toda a construção ao redor do ventilador sejam sólidos, mesmo com o tempo, quando você faz pouca pressão como essa. E a CPU esquenta mais, por exemplo, porque isso está no cooler. Esse plástico quando amolece não começa a entortar e de repente seu ventilador começa a cortar parte da estrutura externa do ventilador ou algo assim. Então eles redesenharam isso, como você pode ver, faz contato deste lado e do outro lado para liberar a pressão ou aplicar pressão de forma mais uniforme na estrutura do ventilador para fazer contato com o dissipador de calor ali. Do meio, mas a pressão é aplicada de forma muito mais uniforme. Os ventiladores vêm com um pequeno papel que você precisa tirar de lá só para mantê-los ali. E mantenha-os seguros durante o transporte. Mas uma coisa que você pode ver é que as pás do ventilador estão muito próximas da borda da estrutura do ventilador. Por que isso é tão importante? Porque isso permite que o ventilador crie a maior pressão possível. Veja a diferença entre o ventilador aqui na borda. O que provavelmente é algo como 2 mm, comparado a este que aparentemente tem 0,7 mm. Isso é incrível! Agora, outra coisa que posso ver aqui e sobre a qual não vi muita gente falando é que o ventilador é menor. Agora, se você pegar a fita métrica e olhar para o diâmetro interno da moldura, ele tem literalmente 14 mm, como você pode ver ali.
E se você olhar para a moldura externa, são 15, ok, então não são 14 mm, 14 centímetros e 140 mm. Se eu olhar para a pá deste ventilador, o interior tem na verdade 13,34 mm, então o ventilador ficou menor. O ventilador não tem mais 15, na verdade tem 14 mm. Então este não é realmente o NHD 15, provavelmente é mais o NHD 14, porque os ventiladores não são tão grandes quanto costumavam ser. Então, agora, se estamos superando o desempenho com o novo cooler, a nova ventoinha é menor que a versão antiga, fizemos algo ótimo, deixamos o cooler menor e melhor. Agora, não poderíamos ter trapaceado ou simplesmente seguido o caminho mais fácil e tornado os ventiladores mais grossos, como você pode ver alguns outros fabricantes fazendo. Mas eles mantiveram os mesmos 25 mm de profundidade. O design das pás do ventilador também é muito diferente e você provavelmente começará a ver outros fabricantes copiando esse design. Antes tínhamos 7 lâminas, agora temos 9 lâminas, e elas são muito curvadas para captar o ar muito melhor, como você pode ver na curva aqui. É muito mais agressivo e esta pá do ventilador foi feita com um material especial que é muito mais forte do que o anterior, porque mesmo em carga sustentada e no tipo de carga de trabalho sustentada após anos e anos de uso, o ventilador não vai dobrar ou estender a pá do ventilador por causa da força da gravidade central que quer puxar essas pás do ventilador para frente e para fora. Eles ainda vão chegar bem perto da borda da estrutura do ventilador e então empurrar o ar para fora. Noctua também é conhecido por ser quieto. Finalmente, este é um dos primeiros caras que falam sobre a ressonância e o ruído reais dos ventiladores quando você tem dois ventiladores fazendo exatamente a mesma rotação, exatamente o mesmo ruído, o mesmo som vai começar a fazer ressonância, e isso é exatamente o mesmo que você vê na engenharia de áudio em shows e assim por diante. É por isso que eles colocam dois subwoofers um em cima do outro. Na primeira fila, por exemplo, em grandes shows, às vezes eles são virados para que haja um retorno de som e, como você tem dois alto-falantes um em cima do outro, os comprimentos de onda começam a seguir exatamente o mesmo caminho, o que significa que o som será ainda maior do que apenas os dois alto-falantes separados combinados em certas distâncias. Isso também é verdade. Se você tiver alto-falantes a uma certa distância um do outro, eles começam a se cancelar, e você não quer que os alto-falantes fiquem muito distantes um do outro, porque, de repente, os comprimentos de onda não estão exatamente alinhados entre si e eles começam a se cancelar. É exatamente assim que funciona o cancelamento de ruído dos seus fones de ouvido. Apenas algumas dicas de engenharia de áudio. Tenho certeza de que alguns caras querem realmente terminar e me contar muito mais na seção de comentários abaixo. Por favor, faça isso. Ah, sim, como você pode ver, o nome do ventilador é A14, não A15, então é um ventilador menor que o anterior. Eu tenho esse PC aqui, não sei se você se lembra desse cara que o construímos. Acabei de tirar a GPU daqui. Temos outro cooler Noctua aqui. Vamos tirar esse e fazer um pequeno resfriamento Frankenstein agora. Ela vai ficar para fora da lateral, mas isso não deve importar. Então, dentro da caixa de acessórios temos algumas coisas legais. Protetor de pasta térmica para CPU SAM5, assim você pode colocá-lo em cima e quando você aplicar pasta térmica, você provavelmente poderá deixá-la na CPU também mais tarde. Quando você retirá-la, sua CPU estará um pouco mais limpa. Aqui estão as arruelas de calço NMSW1 da Noctua para o acessório opcional LGA1700. Isso é necessário para melhorar a qualidade do contato e o desempenho no LGA1700. Peças Intel são o que precisamos aqui. Mais algumas peças da Intel. Acredito que precisamos delas também. Essas são da Intel. Nos manuais de instruções temos uma chave de fenda Noctua, mas desta vez é uma chave de fenda Toru. Mesmo comprimento que eu gosto. Pasta térmica. Esta é a nova pasta térmica NTH2. Temos um adaptador Y que basicamente divide um cabeçalho em dois, o que teremos que fazer. Então temos um adaptador de baixo ruído, ambos com adesivos Noctua e alguns lenços para limpeza. Então, onde estavam essas arruelas? Essas arruelas na verdade vão entre essas tampas de soquete ali, se você quiser fazer isso. Mas não vou fazer isso porque a maioria das pessoas que correm com armações de contato ou algo assim já deve ter tido uma boa noção. Já posso ver que minha CPU provavelmente está um pouco côncava, já que a pasta térmica está um pouco mais comprimida nas laterais. Então, a partir do meio, não vou usar esses calços ali, mas você pode fazer isso se quiser. Ok, então isso é basicamente um lenço umedecido com álcool que podemos usar na CPU.
Ok, muito bonito e limpo, ainda usa papel higiênico só para secar. Ah, esqueci que embaixo desse pequeno papelão, no canto superior esquerdo, há o suporte traseiro. Você leva essas peças da Intel até lá, então esses espaçadores. Agora tenha em mente que há algo aqui que diz, cuidado, este lado deve ficar de frente para a placa-mãe, então ele vai para a placa-mãe pela parte de trás, por aqui, não por ali, se é que isso faz sentido. E então você vai pegar esses espaçadores e colocá-los do lado de fora e então encaixar as arruelas pretas. Novamente, neste triângulo, há duas maneiras de fazê-lo, para dentro ou para fora. O exterior é LGA17 e o interior é LGA1200. Então, no segundo pacote você tem arruelas pretas, arruelas azuis e depois essas porcas ali no final. Para LGA1700 você deve usar arruelas azuis e para 1200 você deve usar arruelas pretas. Então você pega a placa traseira e a coloca nos furos. Pronto, você vai ter que segurar. Coloque as arruelas azuis em cima, não importa de que lado. E agora os outros suportes que seguram a parte superior e onde você os parafusa. Enrosque o dissipador de calor. Há duas maneiras de colocá-los, obviamente, se você os colocar de lado. Tenha em mente que você terá que usar o segundo furo no furo externo. Se você colocá-los ali, o fluxo de ar será o normal, da direita para a esquerda. Se você colocá-los de outra forma, você também pode ter um layout de chaminé. Mas precisamos desse tipo de layout aí. Pronto, essas nozes vão para cima. Agora os suportes foram instalados e o interessante é que este cooler da Noctua não fica exatamente no centro. Então, se eu tentar colocar o cooler dessa forma, ele ficará perfeitamente alinhado. E como você pode ver, ainda tem um pouco de espaço deste lado. E ele se inclina um pouco em direção à placa de vídeo, onde a GPU fica deste lado. Se eu tentar colocar de outra forma, então se eu literalmente apenas trocar tudo. Não segura mais porque fica muito para fora da parte superior. O que eu acho que é bom em certos casos, você tem a opção de querer um pouco mais para um lado ou um pouco mais para outro. Então, no meu caso, veja aqui, você pode ver que provavelmente é mais fácil que ele esteja inclinado não no meio, mas um pouco mais para esse lado. Então você pode colocar da maneira que quiser. Agora tudo o que precisamos fazer é aplicar pasta térmica e o que a Noctua recomenda é uma grande gota no meio, do tamanho de uma ervilha e depois pequenas bolhas nas bordas, assim. Agora, antes de abaixar o dissipador de calor, na verdade, quero colocar meu divisor em Y no conector do ventilador ali. Ok, então o divisor Y vai ali porque é uma placa-mãe ITX. Vou fazer sair daquele lado. Ali os furos dos parafusos. Você precisa aplicar um pouco de pressão no parafuso para realmente começar a rosquear. Quando começar a enfiar, passe apenas de um lado e do outro. Não aperte um lado completamente, mas vá para trás e para frente para que ele fique encaixado uniformemente. Coloque o ventilador do meio. Aperte-o e pegue o ventilador frontal. Obviamente agora é porque tenho muitas coisas deste lado do ventilador. Você pode ver que este ventilador vai muito mais alto que o anterior. Então, eu posso tentar fazer com que você saiba o que é pool e como funciona a configuração pool também. Coloque o ventilador na parte de trás, mas primeiro vou tentar fazer isso e ver como ele esfria sem nem mesmo o ventilador estar totalmente abaixado. E nosso refrigerador Frankenstein está instalado. Olha esse cara, nossa, isso é hilário. Ok, vamos ligá-lo e ver o que acontece. Ah, está quieto. Nossa Senhora, isso é tão silencioso. É isso que você ouve instantaneamente. Todos os outros fãs no PC são tão. Mais alto. Vou colocar esse lado de volta também. O que devemos fazer é simplesmente cortar esse pedaço do fractal e estendê-lo um pouco para que você possa ver um pouco mais. Então vamos apertar Start e ver o quão bom é. Por um segundo houve uma aceleração térmica, mas depois imediatamente ficou tudo bem. Quero dizer, olhe para a temperatura interna, 24 graus.
Quero dizer, isso não é algo científico, mas veja só. Então, um acelerador térmico P5 de núcleo. Vamos dar uma olhada no P5. A temperatura chegou a apenas 89 graus Celsius, então não sei por que está ocorrendo essa limitação térmica, mas isso funciona muito bem. Quero dizer, a temperatura da CPU é de 92 watts, mas vamos lá, estamos extraindo 253 watts daí. Isso é muito bom. Meu Deus, estou gostando dessa configuração estranha. Quero dizer, pessoal, vocês lembram que fizemos o teste do cooler da CPU? Quantas corridas já fizemos? Esta é a quarta execução e não estamos aplicando limitação térmica. Eu sei que isso diz que estivemos no começo, mas na verdade não estamos. Ainda estamos consumindo 253 watts. Resfriamento a ar. Isso é loucura. Quinta corrida. Veja que quando ele começa a funcionar, ele faz uma aceleração térmica e depois para. Não sei bem o porquê, então vou parar com isso por um segundo. Isso foi muito bom. Agora, o que eu quero fazer é colocar o primeiro ventilador atrás para ver se isso faz alguma outra diferença, porque ele fica muito intruso, muito alto. Vou ter que trocar os suportes do ventilador para o outro lado. Então agora é puxar e puxar. Quero apertar Start. Vamos ver se é diferente. Ok, vou parar com isso agora. É como se eu pudesse sentir o ar puxando deste lado. 79, 80, mais de 2, 80 graus de temperatura interna. Quero dizer, olhe para isso. É assim que a convexidade da base alta realmente faz com que o contato com a CPU seja tão bom. Se você também tivesse a estrutura de contato, provavelmente seria ainda melhor. Mas gente, eu poderia fazer isso o dia todo. Isso é incrível. Quero dizer, só resta uma coisa a fazer, maximizar isso e ver o que acontece. 277, 275 watts e não estamos fazendo limitação térmica. 270 watts e não estamos limitando termicamente. E não é que eu queira dizer que um dos núcleos está a 36 graus Celsius, mas os outros estão a 32 graus Celsius e esta é uma sala bem quente. Agora, com relação à limitação térmica, sim, o P-Core 5 tem limitação térmica, mas, gente, isso é um resfriamento impressionante. Realmente impressionante. Para ser honesto, a melhor coisa que é muito difícil de transmitir neste vídeo é o barulho. Este cooler é muito silencioso e eles realmente melhoraram o ruído dele. A Noctua fez um ótimo trabalho. A desvantagem disso é que custa $150. Eu pessoalmente acho que o preço vai cair e a Noctua lançou caro no começo porque os fanboys vão pagar um pouco de imposto de fanboy no começo. Mas acho que ainda não sei disso. Noctua não me contou nada. Acho que o preço provavelmente vai cair porque é muito caro. Você pode definitivamente ver que este é um cooler de alta qualidade e que funcionará assim por muitos e muitos anos. Acho que tem 6 anos de garantia, se não me engano. Mas este é um dos primeiros coolers que vejo que realmente suporta a Intel 240, 250 watts. Carregue em múltiplas cargas. Sim, conseguimos algo em torno de 300 watts com o novo cooler da Arctic. Aquele era um cooler barato, mas na verdade era bem mais barato. Acho que é 3 vezes mais barato que este. Mas isso não consegue sustentar a carga como esse cara fez. E é impressionante o quão bom esse cooler realmente é. Agora, o que posso dizer, Noctua? Você fez um ótimo trabalho. Mal posso esperar pela versão Chromax Black. Minha pergunta para você é, você pagaria $150 por isso? Vou colocar na descrição abaixo. Lembre-se de não comprar a versão errada dependendo da sua plataforma. Talvez você queira escolher um ou outro. Obrigado, pessoal, por assistirem. Clique no botão de inscrição se você ainda não é inscrito. Curta o vídeo se ele foi útil para você. Até breve. Bye bye.